Boa noite, bonitinha. Boa noite, bonitão. Estamos no ar para todo o Brasil, nossa companhia certa. E para começar o programa de hoje, vai aí o meu convite de sempre. Me deixa ser a sua companhia certa? Tudo bem. No último programa, eu comecei um super bate-papo com um dos jornalistas esportivos mais comentados do nosso país, o bonitão Juca Kfouri. Dá só uma olhada que teve por aqui. Olha. Que a Playboy brasileira fizesse uma matéria sobre uso de camisinha. Não apenas ganhou o prêmio de melhor matéria do ano da Organização Mundial da Saúde, Sensacional. como fez com que a Playboy americana mudasse a sua política e as 16 Playboys pelo mundo afora começassem a tratar de camisinha, de falar de AIDS. Me permite fazer justiça a uma das maiores injustiçadas das capas de Playboy, a Rainha Hortência. Uma atleta, tudo no lugar. Claro! Tudo no lugar. Claro! E tem a história maravilhosa com a Adriane Galisteu. Tá. O Ayrton Senna me liga, pede para que não publique o ensaio dela. Pois bem, no programa de hoje eu vou continuar esse bate-papo aqui no nosso sofá, onde ele já está nos esperando. Juca, obrigado, querido, por ter concordado. Eu sei da tua agenda, sei que você está apertado para sair, sei de tudo, mas eu agradeço muito o fato de ser aqui assíduo ao meu convite, né? Bom, uma coisa que eu queria falar com você é sobre o termo que todo mundo conhece, democracia corintiana. Isso foi muito forte. Você percebeu que aquele movimento ia muito além do futebol, do esporte, e se transformaria de fato numa coisa com aspecto, vamos dizer, de democracia, de... não sei, conta para mim. Então, Rony, quando a gente estava ali... Cultural, eu diria. Quando a gente estava ali no bar, você fez referência ao seu amigo, meu compadre querido, saudoso, Washington Oliveto. Meu brother. Pois é, eu tenho a maior alegria de ser padrinho de batismo do Theo. Do Theo. Estávamos num debate no Tuca, da PUC. Vladimir, Casagrande, Sócrates, Washington, Adilson Monteiro Alves e eu. Quando, para debater com os alunos lá da PUC, aquele movimento que ainda não tinha nome, que os jogadores do Corinthians ensaiavam fazer, né, de participação nas decisões do clube. E eu usei, Rony, como paródia, uma frase do Milor Fernandes. Porque o Milor Fernandes, logo depois... Isso é gênio da raça, né? Logo depois do golpe de 64, o Milor escreveu no Cruzeiro um textinho que eu não vou ser capaz de reproduzir literalmente, mas cujo sentido é esse. Se o Congresso continuar aberto, se a imprensa continuar publicando tudo o que quer, se os estudantes continuarem indo às ruas para protestar, nós vamos acabar caindo numa democracia. E então eu disse, parodiando Milor Fernandes, se os jogadores do Corinthians continuarem decidindo qual será o técnico a ser contratado, qual será o goleiro a ser contratado, qual será a hora do treinamento, se o ônibus vai parar na volta da Araraquara, no meio da estrada para jantar ou vai direto para a casa de cada um, nós vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, mas numa democracia. Imediatamente eu falei, eu senti do meu lado o Washington cutucando alguém. E escrevendo alguma coisa numa folha em branco. Terminado o debate, o Washington olha para mim e fala, você acaba de batizar o nome do movimento dos jogadores do Corinthians. Democracia corintiana. Isso foi muito forte. E aí, imagina, ele pede ao Petit, ou ao Saragossa, agora já não sei, qual dos dois para desenhar o logotipo. Era o Saragossa. Era o Saragossa. Trabalhava na DPZ ainda, o Washington. Roberto administrava, o Petit fazia as... Exatamente.
virou democracia corintiana. O que era aquilo, Rony? Aquilo, na verdade, era daquelas conjunções históricas. Eu não sei se você conhece, tem um historiador alemão chamado Isaac Deutscher. Claro que eu conheço. Escreveu uma trilogia sobre Trotsky, Claro. o profeta amado, o profeta desarmado. E ele conta de como uma caçada de patos mudou a história da humanidade. Então o Trotsky pede ao Lenin férias e vai caçar patos na Sibéria. Lá pega uma pneumonia e fica. Ao mesmo tempo, o Lenin sofre um AVC e é hospitalizado. Quem sobra para articular a sucessão? O Stalin. Joseph Stalin. E dá no que deu. Não, tenho simpatia por esse senhor. E dá no que deu. Acabou matando Isso. o pobre do Trotsky. E dá no que deu. Né? Então, é de como uma caçada de patos mudou o rumo da humanidade. São fatos prosaicos. Prosaico, mas absolutamente verdadeiro. Exato, exato. Então, de repente, o que aconteceu? Juntaram no Corinthians um médico recém-formado, curiosíssimo, ávido de aventuras e política e cultura. Um jovem revoltadinho, Walter Casagrande Júnior. E um espetacular negro com uma capacidade de simpatia, articulação, como não existe, Vladimir. E esses três, por quê? Um barbudinho que tinha assumido lá a direção de futebol e que não entendia nada do assunto, diz para eles, olha, eu não sei o que fazer, mas sei que do jeito que está sendo feito está errado. E eles constroem isso aí. Em que momento, Rony? No momento em que a sociedade brasileira se articulava para começar a lindíssima campanha das diretas já, que independentemente do que você pensa, do que eu penso, galvanizou o país. Isso é subjetivo, claro. Isso, galvanizou o país, porque o quê? O país queria votar. Queremos escolher, mesmo que a gente erre na escolha, como revelou-se. Como temos errado. Exato, agora vamos que vamos. Né? Nos dê esse direito de errar, de acertar, de consertar. Não é isso? Isso é democracia. É isso. Né? Então foi muito isso a democracia corintiana, que é coroada, porque aí é tal história, né? Os deuses dos estádios existem. É coroada com o Corinthians bicampeão paulista. Quer dizer, então tinha um movimento lindo, generoso e tudo, que ainda foi sacramentado com dois títulos. Correto. Entendeu? É isso. E o time entrava em campo com a faixa, ganharam ou perderam, mas sempre com democracia. Foi, para mim, Rony, corintiano, para mim, corintiano e diretor da revista de futebol do Brasil, Placar. A revista Placar, foi assim juntar o mel na sopa, que é uma expressão que eu não consigo entender direito. Rio de Janeiro, a gente fala mamão no mel. Mamão no mel é mais compreensível do que mel na sopa, né? Mas foi para mim assim, porque aí eu engajei a revista nessa luta e tal, foi uma delícia. Uma coisa que eu fiquei muito preocupado, e eu quero falar daqui a pouco com você, foi a história da máfia. Ah, bom. Isso eu quero, mas antes eu tenho uma coisa que eu acho muito legal. Nós temos aqui no programa um quadro chamado Direto do Álbum. Direto do Álbum é, na verdade, a ideia é revisitar as memórias dos nossos convidados, que eu gosto, através de fotografias. Então está aqui. O que vem aí? Uma por uma você vai mostrar, vai aparecer no telão. Vê qual é a primeira. Ah, que maravilha! Quem é a primeira? Olha lá. Franco Montoro e Dr. Sócrates. Vou te contar essa história. Tio André. É? Tio André. Tio André. Porque ele era tio da minha mulher. Montoro. A editora Abril tinha um horário na TV Gazeta, das 8 às 10. Me lembro. Nobre. Me lembro. Segunda, terça, quarta. Segunda-feira era o programa da Placar. Terça-feira acho que era o programa da Veja. Quarta-feira era o programa da Quatro Rodas. Quinta-feira não sei de quem. E sexta-feira Tomás Souto Corrêa tinha um programa de entrevista. E Corinthians, democracia corintiana, governador de São Paulo, Franco Montoro, um democrata, um verdadeiro democrata cristão. Sim. Né? E eu convido o governador e o magro Sócrates para irem ao programa.
E digo para o governador, sem paletó, sem gravata, nós vamos falar de futebol com o senhor. E falo Que ele gostava, seu Sim, André. e falo para o Magro. E você, faz favor, vai estar junto do governador de São Paulo, comporte-se, mas também não vou falar com você de futebol, quero falar com você de política. Doutor Sócrates vai, como você pode ver, de macacão, porque ele gostava de quebrar padrões. E o governador, com essa camisa aberta, e foi um espetáculo o programa. Foi uma delícia de programa, é das coisas assim que eu me orgulho de ter feito. Era um ser humano de primeira. Ele era. Você sabe que ele me insistia comigo, Rony, ainda bem que eu não o ouvi. Ele queria que eu fosse candidato a qualquer coisa, deputado estadual, vereador, deputado federal, o que fosse. Ele me insistia. Ele dizia assim, eu te elejo. Eu dizia, governador, não. Ele era muito amigo do meu pai. Era amigo do meu também. Eles foram colegas de Lago de São Francisco. Olha, que ele era advogado, é verdade. Isso. Olha, grande figura. Grande figura. Bom, enfim. Vamos partir para outra. Já falei Olha do tio só. André. Ah, bom. Isso aqui, ó. Onde é isso, Juca? Isso aqui é... Ai, meu Deus. Isso aqui é a Copa da Alemanha. Não, Cacete e Planeta? Exatamente. E com o nosso Bussunda, que Bussunda, morre na querido, Copa da Alemanha. pois é. Essa foto deve ser uma das últimas fotos do Bussunda. Copa Eu do era Mundo da Alemanha, doido, 2006. eu era doido por esse programa. Sim. E a gente traz ainda aqui nossos amigos, Sim. menos o Bussunda, né? Que Sim, pois é, que era, acho que a alma do programa, não não era? era do programa. Mas se bem que quem sobrou também... Não, sempre gente muito talentosa. Gente muito talentosa, sem dúvida. Mas foi isso, foi na Alemanha em 2006. E eu nunca me esqueço, estava na estação de trem de Frankfurt, encontro o João Ubaldo Ribeiro, que estava lá cobrindo pelo Globo. Que coisa. E o João Ubaldo me diz, Juca, você não sabe quem morreu essa madrugada. Eu falei, não. Mas eu penso, alguém no Brasil, né? Claro. Ele diz, o Bussunda. Foi um choque. Difícil. Vamos para outra, ver se a outra é mais Bah. alegrinha. Essa aqui é o seguinte, fizemos uma capa de placar com o Sócrates e o Zico aos 50 anos. Eles tinham aí 28, 29. Ai, que bonitinho. Isso. Então era como o Sócrates seria aos 50 anos. Danado do Magro. E que vocês fizeram isso? Em que Não ano tinha isso? IA na época, não tinha nada disso. Não, maquiagem. Rony, Dr. Sócrates, a gente fez de Dom Pedro I. Se a emenda das diretas passar... Eu fiz a fotografia com o Dom Pedro Se a I emenda das também. diretas passar, eu não saio do meu... O dia do fico de Dr. Sócrates. Ai, que ele legal. Depois fizemos ele de o pensador de Rodin. Sim, sim. Olha, fazia qualquer coisa com ele. Ele topava tudo. Aí, ó, ele velhinho. Infelizmente não chegou a ficar Não velhinho chegou, como eu não chegou. adoraria que chegar. Tenho saudade diária dele. Tenho na minha Eu não mesa, o conheci, não tenho na conheci. mesa do meu escritório um boneco dele. Eu não Uma conheci. esculturinha dele. Muito bem feita, por sinal, com a camisa da democracia corintiana. Ah, olha que coisa louca. Eu vi essa foto hoje. Hoje. Ah, meu Deus do céu. Ah, eles vão ficar Conta doidos. pra mim. Isso é o seguinte. Isso aconteceu em 1980, 40 anos do estádio do Pacaembu. Foi feito um jogo entre a seleção de jornalistas de São Paulo contra uma seleção de jornalistas de Santos. E eu fui jogar. E eu fiz um gol, tá? Quero deixar claro para você que eu fiz um gol. E tenho fotos do... Insuportável. É. E aí eu estou com a minha filhota Camila no colo, Mas a família... passando a mão na cabeça do Daniel, que é o meu segundo filho, e ao lado dele está o André, que é o meu filho mais velho, que também é jornalista esportivo, trabalha na ESPN. Daniel é videomaker, Camila é psicóloga. Essa é uma foto de 1980. Ah, que coisa Ai, mais que linda. delícia. Eles crescem, Que esse delícia. é o problema. Ah, esse que é o problema, eles crescem. O que mais temos aí? E aqui, temos aqui, eu com Dona Ledinha. A dona da pensão. Exatamente, a dona da pensão, na noite do lançamento do meu livro, isso é 2017, o Confesso que Perdi, que é o livro que eu fiz de memórias,
que a Companhia das Letras Na editou. época eu estava lá na Gazeta e eu tentei levar você para falar desse livro. Foi? Foi. Mas não deu certo. Não deu certo. É aquela coisa dos nossos assessores, né? Tá, Enfim, tá, tem tá. a agenda, não sei o quê. Bom, legal. Eu vou ganhar isso Tchau, de venceu. presente? Que Imagina. delícia. Essas Que bom. suas lembranças, tudo Que que eu... delícia, que delícia. Não é que eu curto Coisa tanto. boa. Bom, continuando o nosso papo aqui. Uma coisa que eu acho que... Como é que é, diretor? Eu não posso conversar com meu amigo? Você é do ramo, sabe? Vamos para um break. Se você não estiver com a gente aqui na volta, eu nem sei o que vou fazer da minha vida. Vamos e voltamos. Me espera. Estamos de volta com Companhia Certa, que hoje tem a honra de receber esse competente jornalista, Juca Kfouri. E eu quero dar uma dica para você que ama a TV, a Rede TV de verdade. Presta atenção. Do jornalismo à diversão, estamos falando aqui de esporte, mas jornalismo também. Diversão, dos programas, tudo em um só lugar. Você vai acessar Rede TV Go. É só você acessar redtvgo.com.br ou baixe nas principais lojas de aplicativos. Fechado? Então vamos lá, continuar nosso papo aqui. Eu falei antes da gente ir para o comercial do medo que eu tive quando você se envolveu naquela reportagem sobre a máfia esportiva. Acho que foi 1980 e qualquer coisa. 82. Eu fiquei com muito medo, porque eu já te conhecia, já gostava de você. Eu acho que isso foi na revista Placar. Isso. Eu acho que isso... Olha lá. Olha a capa. Um ano de investigação. Meu feita Deus pelo do céu. repórter Sérgio Martins, pelo fotógrafo Ronaldo Couto. Como é que essa história chegou até você? Então, Rony, essas são as tais coisas também que o Nelson Rodrigues dizia: sem sorte você não chupa um picolé, né? É Cai no verdade. pé. Havia um publisher das revistas masculinas da Abril, chamado Milton Coelho da Graça, que era um jogador inveterado. Ele dizia que tinha feito a faculdade de Direito na Escola Nacional de Direito no Rio de Janeiro, custeado por jogo de sinuca, tá? Que ele ganhava na sinuca e pagava a faculdade, ou os estudos. Tá? Jogava em cavalo, ele jogava pôquer, ele adorava jogar. Surge a loteria esportiva. Ele cria uma promoção na revista Placar. Placar paga o jogo do leitor. Se o leitor comprasse 10 edições seguidas de Placar, mandava numa cartela, Placar fazia um jogo para ele na loteria esportiva. Tá. E se ele ganhasse, era dele o prêmio. Então, era assim, para o Milton Coelho, era juntar o útil ao agradável. Claro. Porque ele preenchia aqueles cartões. Você se lembra? Os cartões eram perfeitos. Imagina. Bom, o porta-luvas do carro do Milton Coelho tinha... Você abria, caía cartão de loteria esportiva. Muito bem. Um belo dia, e eu chefiava a reportagem. Um belo dia ele me diz, tem mutreta na loteria esportiva. Como é que você sabe? Tem, porque é muito corriqueiro, cartões muito parecidos ganham os prêmios, e é recorrente que ganham em Santos, ou em Curitiba, ou em Salvador, ou não sei aonde. Eu dizia, Miltinho, você está louco? Vá a Brasília, eu quero ouvir a Caixa Econômica Federal. Eu fui, cheguei em Brasília, me deixaram esperando horas, e na hora que me receberam, disseram que estava tudo sob sigilo fiscal, sigilo bancário, que eles não podiam mostrar cartão nenhum, não podiam mostrar o nome de quem ganhou. Eu saí de lá, pé da vida, e com um elefante atrás da orelha. Claro. Disseram, pô, mas por que não é transparente esse troço? Qual é o problema? Tudo bem. Milton Coelho sai da Editora Abril, vai ser editor-chefe do Globo. Eu sou promovido à direção de Placar. Em toda reunião de pauta, desafiava os repórteres. Quem é macho para ir atrás do escândalo da loteria?
Ninguém foi, eu vou, de novo. E aí, sou recebido, já era diretor da revista, já tinha um certo nome. Sim. Sou recebido, não me dão o nome das pessoas que perfuravam, que estavam nos cartões, mas, Rony, tinha uma coisa esquisitíssima. Os jogos que você apostaria seco, triplo. Os jogos que você marcaria triplo, secos. Sei lá, Botafogo e Flamengo, seco, Flamengo. Santos e Jabaquara, triplo. Não faz sentido. Não faz sentido. Por que o cara gasta um triplo num jogo que evidentemente vai dar Santos e crava no Flamengo contra o Botafogo, que é um jogo que não, né, não tem favorito? Aí continuei desafiando os repórteres, até que um dia Sérgio Martins entra na minha sala e diz: eu acho que eu descobri o fio da meada, em Santos. Tem lá uma quadrilha que está manipulando o resultado da loteria. Meu Deus. Eu falei para ele: Sérgio, você tem um ano para me trazer essa matéria. Veja se isso era, hoje em dia é possível. Claro que não. Nem em sonho. Quando essa matéria saiu, foi um escândalo nacional. Me lembro. E aí, sim, ameaças. Aprendi... Você deve ter sofrido Rony, o mas, diabo. Rony, aprendi também o seguinte, Rony. Fique preocupado quando você estiver fazendo uma coisa em tese que te põe em risco e ninguém te ameaça. Porque aí é capaz de te pegarem. Se te ameaçarem, não vão te pegar. Se te ameaçarem, não vão te pegar. Não vão te pegar. Ligavam para mim, na editora Abril, falavam em castelhano. Que sei onde estuda os seus filhos, que sei onde você mora, que sei onde não sei o quê. E a editora Abril pôs segurança para mim. Um belo dia eu cheguei na minha casa, eu morava numa casinha térrea, ali na Vila Olímpia. Tinha um portão e muro altos. E eu chegava com muita frequência de madrugada, por causa de fechamento de revista. A combinação era, eu chegava, dava um toque curto na buzina, para não acordar a vizinhança, e o segurança abria a porta para eu entrar com o carro. Um belo dia eu chego para nada. Na terceira, ai. Eu abri eu mesmo o portão, entrei, luz alta, o vigia, o segurança, dormindo na cadeira, encostado na parede. Rony, eu desci do carro, desliguei o carro, eu fechei a porta, eu fui até ele, tirei o revólver do coldre dele, foi quando ele assustou e eu disse para ele: a única coisa que eu não quero é ser morto com a sua arma. Pus de novo coisa, entrei em casa e fui dormir. No dia seguinte cheguei na Abril e falei assim: por favor, tira a segurança. Não quero mais segurança. Eu estou mais inseguro com a segurança do que sem ela. Ah, meu Deus do céu. O microfone é do Juca. Não, já estouramos o tempo, Olha mais só. uma vez. Olha, então ficamos por aqui. Voltaremos um dia. Delícia de entrevista. Obrigado. Querido. Obrigado a você, Rony. De coração. Adorei te obrigado. rever. De Como coração. Eu também. Eu não Você sei como sabe. Como é que eu faço para te agradecer? Meu Deus, a gente se vê mais. É isso. Vamos lá, um bom vinho. Um bom a gente vinho. continua tomando vinho aqui, batendo papo no estúdio. Exatamente. E olha, para você, bonitinha, você bonitão, que esteve acompanhando a gente esse tempo todo, muito, muito obrigado. Você de casa, por ser a minha companhia certa, e até o próximo. Tamo junto, beijo!